Prazer conhecê-lo, Wagner. Estou vendo que tem pessoal aí que também talvez seja a primeira vez ou fazia tempo que não vinha. Caio já tinha participado com a gente? Não lembro. Caio já? Não. Então tá bom, muito bem. É bom estar com vocês, bom a gente se reunir para comentar e conversar e estudar a palavra juntos. A pergunta que eu faço sempre antes da gente começar é: onde paramos? Quem vai me dizer? Não fiquem com vergonha dos visitantes, que talvez se vocês ficarem com vergonha, eles não voltem mais, mas se vocês participarem, os visitantes vão se sentir à vontade para voltar. Onde paramos? Quem vai dizer? Tem que chamar a Gabi de novo pelo nome aqui. Gênesis A Débora. Como é que é, Débora? Gênesis 19. Gênesis 19. Então, lemos até Gênesis 19 e comentamos bastante ali. Gênesis 18 e 19, a gente gastou bastante tempo em Gênesis 18 e 19, né? E aí, o dever de casa era ler pelo menos até Gênesis 23, mas fazendo aquela reflexão que a gente costuma fazer, baseado em 3 perguntas. Quais são mesmo as 3 perguntas que a gente faz toda vez que a gente lê um texto juntos? Pergunta número 1. O que podemos aprender sobre? Sobre Deus. Bem, pergunta número 2. O que podemos aprender sobre Deus. A 2. Sobre nós. A número 2. A 2 para tirar lição sobre nós para a nossa vida. Muito bem. Número 3. O que podemos obedecer a partir do texto que a gente leu juntos, certo? Então, espero que vocês tenham auto-refletido nessas 3 perguntas para que ao passo que a gente vá lendo juntos, a gente possa comentar o que cada um aprendeu nesse texto, principalmente nesses 3 capítulos aí de Gênesis 20, 21, na verdade 21, 22 e 23, que é onde a gente vai focar hoje. Muito bem. Vamos orar para a gente começar? Se vocês puderem se juntar à minha oração, Senhor, te agradeço por esse tempo. E, Pai, eu quero te pedir que teu Espírito Santo nos conduza na tua palavra, que o Senhor nos dê revelação, o Senhor abra os nossos olhos, o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. E que essa jornada de busca, de te conhecer mais na tua palavra, de encontrar Jesus na tua palavra, seja uma jornada em que a gente cresça em conhecimento do Senhor, que a gente cresça em amor pelo Senhor, que a gente cresça em anseio pela sua volta, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá. Gênesis, a gente parou em Gênesis 19, aquela questão de Sodoma e Gomorra, o anjo do Senhor, os 2 outros anjos, a gente discutiu bastante sobre esses temas. Aí Gênesis 20 é aquele tempo em que, é aquela passagem que Abraão... Peraí. Paulo, você consegue colocar todo mundo no mudo aí? Obrigado. Então, Gênesis 20 é aquela passagem que Abraão apresenta Sara como irmã dele, tem toda aquela confusão, e o texto fala que o Senhor fala com Abimeleque no sonho, Abimeleque obedece a voz do Senhor, e por fim Abimeleque acaba abençoando Abraão. Então é um texto
bem interessante, assim, principalmente nesse texto. Vocês estão me ouvindo? Seu mic está cortando, Vitor. Dá uma ajustada aí, por favor. Estão me ouvindo agora? Todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí, obrigado. Então, a gente estava dando um resumão aí do capítulo 20, mas depois eu queria que vocês lessem com calma, assim, para vocês verem principalmente o cuidado de Deus com a vida de Sara, né? E com o propósito que Deus tinha e a promessa que Deus tinha feito para Abraão e para Sara. Então, assim, depois olhem para esse texto, porque muitas vezes a gente passa por esse texto meio que igual a gente vai fazer agora, porque eu quero focar em Gênesis 21 para frente, mas voltem em Gênesis 20 depois e vejam, percebam o cuidado que Deus teve com a vida de Sara, com a preservação da vida de Sara e principalmente com o comprometimento com a promessa que ele tinha feito para Abraão e para Sara, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida quanto à visitação do Senhor a Sara. Então vamos para Gênesis 21 e a gente vai ler o texto. Conforme a gente for lendo o texto, eu vou parando em alguns versículos e aí a gente comenta e vocês podem fazer pergunta também. Então, vamos lá, eu estou lendo na Almeida século 21, mas tenho aquela outra Bíblia aqui, que é aquela versão bem fiel ao texto original em hebraico, para a gente ir fazendo algumas comparações. Gênesis 21 diz assim: o Senhor visitou Sara conforme havia falado e fez-lhe como havia prometido. Então, versículo 1, o Senhor, na Bíblia de vocês aí, dá um joinha para mim se o Senhor está escrito tudo em maiúsculo. Sim? Certo? Então, sabemos que quando aparece a palavra Senhor em maiúsculo, podemos ler Jeová. Certo? Então, o Senhor, ou Jeová, Javé, conforme for a pronúncia que vocês aprenderam do original. O Senhor, ou seja, Deus, visitou Sara conforme havia falado e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus havia falado. Às vezes a gente lê esse versículo também e passa por ele assim, tá bom, no tempo que Deus tinha falado. Que tempo que Deus tinha falado? Deus tinha sido específico com Sara. Se vocês voltarem em Gênesis 17, 21, vocês vão ler o seguinte, lá em Gênesis 17, 21, Deus fala assim para Abraão: porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado no ano que vem. Então, Deus tinha prometido para Abraão, em Gênesis 17, que dali a um ano, Sara conceberia e daria à luz a um filho, e ele deveria chamar esse filho de Isaque. E, através de Isaque, Deus ia estabelecer a aliança de Abraão. Gênesis 18, versículo 14, vai falar a mesma coisa. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Gênesis 18, 14. Tem algo difícil para o Senhor? Por quê? Porque quando o Senhor fala com Abraão, não sei se vocês lembram dessa passagem que a gente leu a semana passada, Deus fala com Abraão e Sara ri daquela situação, né? Porque ela percebe que os dois são muito idosos e daí ela fala, nessa idade, e Deus está falando que a gente vai ter um filho, né? Como assim? E aí Deus fala, há alguma coisa difícil para o Senhor?
Voltarei a ti no tempo determinado no ano que vem e Sara terá um filho. Então, é nesse tempo determinado, Gênesis 18, 14, Gênesis 17, 21, que a gente vê aqui Gênesis 21, 2, falando: Sara engravidou e deu à luz a Abraão em sua velhice no tempo determinado. E o tempo determinado para o Senhor, para Sara e para Abraão, foi no tempo em que eles eram muito velhos. Eles esperaram muito tempo para que essa promessa se cumprisse. Foram muitos anos de espera para que Isaac, que é o filho da promessa, nascesse a Abraão e Sara. Versículo 3. Abraão pôs o nome de Isaac no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaac tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho conforme Deus lhe ordenara. Quando Deus instituiu a circuncisão? Quem se lembra? Gênesis 17, logo após esse versículo que a gente acabou de ler, ele fala que ia estabelecer a aliança dele com Isaac. Deus estabelece, então, a circuncisão de todos os homens no 8º dia de nascimento. Então, Abraão fala nesse texto que Abraão circuncidou toda a sua casa, inclusive Ismael, né, naquele momento. O interessante é a gente notar aqui, e se a Stephanie estivesse aqui, eu ia até pedir para ela fazer um parênteses nesse ponto. Ela falou que ela está estudando um pouco naquele curso que ela está fazendo, que ela compartilhou com vocês. Ela está estudando a aliança que Deus fez com Abraão. E o professor dela estava falando que essa aliança é uma aliança baseada na graça, né? Uma aliança que ela não está baseada no cumprimento da lei ou coisa assim. E é interessante a gente notar que a circuncisão foi instituída depois que Deus fez aliança com Abraão, não foi antes. Então, Paulo fala em Romanos 4 que Deus fez aliança com Abraão e Abraão creu antes da circuncisão. Ele era incircunciso quando ele creu, né? E quando ele creu, fala em Gênesis que Abraão creu e aquilo foi tornado a ele por justiça. Então, foi antes da circuncisão que Deus estabeleceu a aliança com Abraão. E isso é relevante por quê? Porque a gente precisa entender que a salvação é pela fé, é pela graça, né? E da mesma forma que a gente muitas vezes se escandaliza com a eleição que Deus tem com Israel, né? A gente se escandaliza com a realidade da graça, porque a graça é a salvação que você não fez por merecer, né? A graça é aquela salvação que não tem nada que você pudesse ter feito para alcançar. Muito bem, continuando. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso Sara disse: Deus me deu razão para rir. E todo aquele que ouvir sobre isso irá comigo, ou se alegrará comigo, depende da versão que você está lendo aí. Versículo 7. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. E Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. E o que aconteceu quando Abraão deu um grande banquete? Tcharam! Versículo 9. Quem que vai ler para mim em voz alta? Versículo 9. Vamos lá, gente. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Muito bem. Então, Ismael, ou Ismael, o que ele fez quando ele viu o banquete que Abraão tinha feito para Isaque? Ele zombou de Isaque. Agora, o que significa isso? O que significa zombar de alguém?
que vocês acham? Zombar é algo positivo ou negativo? Primeira pergunta. Negativo. Negativo. E como que vocês explicariam isso, assim, quando vocês ouvem, ou quando você lê isso, Ismael zombou de Isaac. O que você acha que isso quer dizer? É uma maneira de menosprezar? Não sei. Excelente, Gabi. Uma maneira de menosprezar, certo? Então, pensa na situação. Ismael era o filho mais velho de Abraão. E, de repente, um filho nasce. Ismael já era praticamente um adolescente aqui. Nasce um outro filho. E Abraão dá um banquete para esse filho quando esse filho desmama. Quando exatamente, a idade de Isaac exatamente, não tenho certeza para afirmar aqui. Mas naquela época não se desmamava tão cedo quanto hoje em dia, né? Mas a grande questão é essa. Ismael zombou de Isaac e Sara, vendo que aquilo tinha acontecido, ela pede para que Abraão mande embora tanto Agar quanto Ismael. Agora, se vocês... Gabi usou uma palavra muito interessante, que é a palavra menosprezar. Vocês se lembram quando a gente estava estudando a aliança eterna e que a gente viu que os parâmetros da aliança, quando Deus fez a aliança com Abraão, em Gênesis 12, ele fala o quê? Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E lembra que quando a gente leu essa palavra amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, o sentido dessa palavra era desprezar, né? Então, abençoarei aqueles que te abençoarem e desprezarei aqueles que te desprezarem, né? E é isso que a gente vê aqui em Ismael. Acontece que Jesus tinha feito uma promessa para Agar antes, e a gente vai ver a renovação dessa promessa mesmo agora em face dessa situação. Porém, há uma consequência desse desprezo de Ismael em relação a Isaac. Então, vamos continuar lendo aqui no versículo 10. Pelo que disse a Abraão, manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaac. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Gente, às vezes a gente vê que Abraão mandou o menino embora e a gente fala assim, não, Abraão, né, tipo, nem pensou duas vezes, mandou o menino embora, não estava nem aí. O texto fala muito pelo contrário. Abraão ficou... Aquilo causou mal a Abraão. Aquilo desagradou a Abraão. Mas, olha o que diz o versículo 12. Porém, Deus disse a Abraão, não considere isso desagradável, por causa do menino e por causa da tua serva. Atende a voz de Sara em tudo o que ela te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Versículo 13 é muito importante. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Agora, vocês se lembram o que acontece em Gênesis 16, quando Agar está fugindo de Sara, grávida de Ismael? Quem aparece para Agar? Quem se lembra? Quem que aparece para Agar em Gênesis 16? O anjo do Senhor? Jeová. O anjo do Senhor aparece para Agar em Gênesis 16. E ele fala, inclusive ele escolhe o nome do filho de Agar.
fala: o seu filho vai se chamar Ismael, e eu o abençoarei, e ele será uma grande nação. E Agar fala o quê? Que ela viu Deus. Então, quem que era esse anjo do Senhor que apareceu para Agar, escolheu o nome de Ismael e falou na primeira pessoa que ele abençoaria Ismael? Quem é esse anjo do Senhor? Débora? Jesus. Muito bem, Jesus. Excelente. Continuando então. Por que é importante a gente lembrar que Jesus apareceu para Agar e ele falou para ela que ele abençoaria Ismael, que era para chamar o nome do menino de Ismael, que ele abençoaria Ismael, porque aqui está dizendo que, versículo 13, Deus está falando na primeira pessoa, da mesma forma que aquele anjo do Senhor, que a gente entende que é Jesus, falou na primeira pessoa: eu farei uma nação do filho dessa serva. Basicamente as mesmas palavras que o anjo do Senhor falou para Agar. Muito bem. Então Abraão levantou-se de manhã cedo, tomando um pão e um cantil cheio d'água, deu-lhe Deus a Agar, pondo sobre o ombro dela, entregou também o menino e mandou embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Abraão era rápido em obedecer, certo? Concordam com isso? Abraão obedecia na primeira vez, direto, assim. Deus falava e obedecia. Versículo 15. Quando a água do cantil acabou, Agar deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque ela dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. Quem vai ler o 17 para mim? Em voz alta, bem alta. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Qual Muito bem. 17? Lê até o 19, Débora. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Muito bem. Então, versículo 17 começa dizendo que Deus ouviu a voz do menino. É interessante porque o versículo anterior fala que Agar levantou a voz e chorou, mas Deus ouviu a voz de Ismael. Então, provavelmente Ismael também levantou a voz ao Senhor, né? Deus ouviu a voz de Ismael. E quem chamou Agar do céu? O anjo do Senhor. A mesma figura que havia aparecido para Agar, falado com Agar em Gênesis 16. Então, a mesma pessoa que falou com Agar em Gênesis 16 chamou ela do céu e disse: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Pega o menino, toma pela mão. Agora, o interessante é, leia essa frase do versículo 18, a segunda parte, na primeira pessoa. Diz: porque farei dele, o anjo do Senhor está dizendo para Agar, eu farei dele uma grande nação. Fala, Débora. É que eu não sei se na sua versão, porque assim, na minha tá falando que Deus ouviu o choro do menino. Nas duas vezes, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Isso. Ele nem Algumas versões vai falar choro. Não falar com Deus, né? Mas o choro dele, Deus ouviu. Algumas versões vai falar choro. As duas que eu tenho na minha frente aqui fala a voz. A voz. Eu tô perguntando, porque na minha tá falando chorar. Não sei. Mas independente, o que eu creio é que é uma voz de pranto mesmo,
né? É uma voz de choro mesmo. Por mais que seja voz, é uma voz de choro e de pranto. Ou seja, Deus, a gente poderia, se a gente juntar voz e choro, a gente poderia dizer assim, Deus ouviu o pranto do menino, né? Porque quando você pranteia ou quando você está chorando por algum motivo, você chora com palavras também, né? Você chora dizendo, né, o que você tá sofrendo. Mas só para efeito comparativo, obrigado por você ter ressaltado aí. Mas as duas que eu tô aqui usam a palavra voz, mas não é um ponto que divergiria a interpretação do versículo de forma alguma. Então, as duas formas são corretas. Tá? Mas vamos ler de novo, do 17 ao 19. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, ou o anjo de Jeová, ou o anjo do Senhor, tá? Chamou Agar do céu e disse-lhe: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino, toma pela mão, porque farei dele uma grande nação. Então, perceba, o anjo do Senhor está dizendo na primeira pessoa: eu farei de Ismael uma grande nação. Está claro isso? Que é o anjo do Senhor falando na primeira pessoa. Veja, ele não está dizendo Deus fará dele uma grande nação. Certo? Então, só para a gente ressaltar esse ponto, isso não é uma interpretação de uma linha teológica, isso é uma interpretação de texto. Tá certo? Estão comigo? Obrigado pelas cabecinhas ainda assim. Muito bem. E aí o versículo 19, então, fala que Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã. Sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. E aí o que vai acontecer para frente, a gente vai estudar depois. Mas o importante é a gente entender essa relação de Abraão com Ismael e essa relação de Deus com Ismael. Certo? Aí o final desse capítulo vai ser Abraão faz uma aliança com Abimeleque, então é bacana vocês darem atenção a esse texto também, baseado em Gênesis 20. Mas a gente vai continuar em Gênesis 22, que eu quero abordar hoje ainda a questão do sacrifício de Isaac. E aí a gente vão anotando aí o que vocês estão aprendendo com base naquelas 3 perguntas, para no final a gente refletir. A gente vai ter uns 5 minutinhos aí para refletir naquelas 3 perguntas, tanto sobre Gênesis 21, que a gente acabou de concluir, quanto Gênesis 22, que a gente vai entrar agora. Então, Gênesis 22 fala assim: depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho. Sabe aquele filho da promessa? Sabe aquele filho que demorou? Sabe aquele filho que eu prometi que eu ia fazer que eu ia firmar minha aliança com ele, que através dele eu ia chamar a tua descendência? Sabe esse filho? Pega esse filho, o teu único, olha o que Deus está falando para Abraão, o teu único filho. Eita, peraí. O único filho, Ismael. Vê se isso choca vocês. Muitas vezes a gente lê isso e passa batido. Teu único filho, Deus está falando para Abraão. Ismael. Guarda. Anota aí, guarda. Coloca aí no cantinho da Bíblia de vocês. Ismael. O teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá
e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Agora, a gente tem que entender que possivelmente, eu vou explicar isso porquê mais tarde, aqui está dizendo que Deus fala, vai à terra de Moriá. Mas possivelmente esse nome ainda nem existia para esse lugar. E a gente vai ver o porquê mais para frente. Então é possível que quando o Gênesis foi escrito, né, por Moisés, ele já conhecia esse nome, mas quando Deus falou para Abraão, possivelmente ele não conhecia, não era esse nome ainda, ou não tinha esse nome ainda. Mesmo porque o versículo na continuidade fala um dos montes que te mostrarei. Então, possivelmente Deus falou, vai para esse lugar, nessa região, e eu vou te mostrar um monte nesse lugar. Mas não necessariamente essa região já tinha esse nome, tá? E por quê? Versículo 3: Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, gente, imagine, vocês estão imaginando a angústia no coração de Abraão? Ele estava disposto a obedecer ao Senhor. Ele levantou pela manhã, preparou tudo para a viagem de 3 dias. Imagina a angústia no coração de um pai por 3 dias, numa jornada em que você sabe que você está levando seu filho para a morte. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos servos, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá. Veja que não era uma criancinha indefesa, tá? Se Isaac quisesse ter saído correndo, ele tinha saído correndo. Beleza? Ele tinha chutado as canelas do pai dele, de mais 100 anos, e tinha saído correndo. Mas olha o que Abraão diz aqui. Eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, o que a gente vai fazer? Débora sussurrou aí, voltaremos. Muito bem, voltaremos. Depois de adorar, voltaremos. Espera aí, como assim, Abraão? Você está indo matar seu filho, como é que você vai voltar? Já pararam para se perguntar isso? Como que Abraão está dizendo, nós vamos lá adorar o Senhor e voltaremos? Por que Abraão está dizendo isso? E o que leva Abraão a dizer isso? Alguém tem alguma ideia? Por causa da promessa, né? Ele cria piamente em Deus, assim, a confiança dele no Senhor era muito grande. Ele queria que mesmo se ele chegasse, de repente, ao ponto de matar mesmo Isaac, Deus o ressuscitaria. Porque Deus fez uma promessa e ele sabia que Deus ia cumprir, e era através de Isaac. Então, ele confiava plenamente no Senhor, não tinha dúvida, né? Perfeito, Débora. Muito obrigado pela sua colocação. Então, Abraão cria, inclusive, na ressurreição. Ou seja, se for necessário Deus ressuscitar Isaac para cumprir o que ele prometeu, ele vai fazer, porque ele prometeu. Certo? Então, ele tinha essa convicção no coração da promessa que Deus tinha dado a ele, que através de Isaac ele chamaria a descendência de Abraão. Então Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaac. E veja que Isaac está lá quieto. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Aí Isaac começou a perceber, peraí, tem alguma coisa estranha nesse cenário aqui. Deixa eu perguntar para o meu velho. E Isaac disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. E Isaac perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Grifem essa pergunta. Onde está o cordeiro para o holocausto?
E Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Algumas versões vai dizer assim: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar onde Deus havia mostrado a Abraão, veja que nesse versículo aqui não está falando o nome do lugar, ele vai falar que Abraão deu o nome para o lugar. Este edificou o altar e arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. Não tem nenhum registro de resistência de Isaque. Se lembram de alguma história parecida com essa, onde alguém vai para um holocausto sem nenhuma resistência? Alguém quer falar? Onde mais aparece uma história parecida com essa? Jesus, né? Jesus, muito bem, Débora. Ou seja, Totalmente, Isaac, o sacrifício de Isaac é um protótipo tanto dos sacrifícios do templo, quando Deus instituiu o sacrifício de animais, onde você amarrava o animal e imolava o animal, quanto do sacrifício perfeito daquele cordeiro que Deus prepararia para si mesmo. Versículo 10. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Abraão estava pronto para ir até o fim naquilo que Deus tinha pedido dele. Só que no versículo 11 acontece algo extraordinário. E alguém aparece nessa cena. E quem é esse alguém? O anjo do Senhor. O versículo 11 diz: mas o anjo do Senhor bradou do céu. Ele disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus. Então o anjo está falando que Abraão teme a Deus. Então está tudo bem, é um anjo falando que Abraão teme a Deus. Não está tudo bem. Por quê? Continua o versículo. Visto que não me negaste o teu filho. O anjo está dizendo para Abraão: eu sei que agora você teme a Deus porque você não me negou. O anjo está dizendo: você não negou a mim. Ele não está dizendo, o anjo não está dizendo você não negou a Deus. Isso tem que estar claro para vocês. E por isso que eu fico enfático nessa parte. Vou ler de novo. Versículo 12. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço. Primeira pessoa, não estendas a mão contra o moço. Agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso no mato pelos chifres. E Abraão foi, pegou o cordeiro e ofereceu o holocausto no lugar de seu filho. Eu acho interessante aqui que a palavra não fala que Deus mandou Abraão pegar o cordeiro e colocar no lugar de sacrifício. Você vê um sacrifício voluntário acontecendo aqui. Abraão levantou os olhos, viu atrás de si um cordeiro. Ele pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar. Por isso que eu comentei com vocês que eu acho que antes desse evento o nome ainda não era Moriá. Porque agora fala, por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré. O que é Jeová Jiré mesmo? Senhor é a minha
provisão, certo? Pelo que diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Sabe qual é o nome desse monte? Monte Moriá. Por isso que eu acho que antes desse evento, até Abraão colocar o nome no monte do Senhor proverá, ou seja, Monte Moriá, não havia, ainda não era esse nome desse lugar. Agora, o que é importante a gente entender sobre o Monte Moriá? O que foi feito no Monte Moriá muitos anos mais tarde? Monte Moriá é o monte onde Salomão construiu o templo, onde os sacrifícios aconteciam. Agora, o mais impressionante de tudo, sabe, é a gente entender o que significa a palavra Moriá que os patriarcas usavam. Você sabe o que significa? A nossa Bíblia está traduzindo aí como o Senhor proverá. Mas a tradução literal desse texto, dessa frase, é no monte onde Jeová aparece. A palavra Moriá significa aparecer, significa se fazer visto. Ou seja, o Senhor proverá por quê? Porque o Senhor vai aparecer na hora que ele precisa. Então, se vocês estiverem anotando aí, anotem aí do lado dessa frase, o monte do Senhor se proverá como monte onde Jeová aparece, o monte onde Jeová aparece. Esse é o significado literal desse texto, dessa frase. Tá? O monte onde o Senhor aparece. E depois, se vocês quiserem ler a referência, 2 Crônicas 3:1 fala que é nesse monte que Salomão construiu o templo. Ou seja, nesse monte onde vai ser construído o templo novamente. Então, o Temple Mount, o monte do templo, é o Monte Moriá. Como se não bastasse o que a gente já leu, olha o versículo 15 que vai dizer: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez do céu, e ele fala de novo na primeira pessoa: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Olha o que o anjo do Senhor está dizendo: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho. Com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. E depois dessas coisas anunciaram a Abraão e Milca, e daí a gente vai ver algumas informações sobre a família de Abraão. Uau! Perguntas, comentários? Ou podemos ir para as nossas 3 perguntas, nesses últimos 5, 10 minutinhos que nos restam. Eu quero ler uma coisa para vocês rapidinho, enquanto vocês refletem nas 3 perguntas. É uma citação daquele livro que eu comentei com vocês, que ajuda muito a ter esse entendimento dessas aparições do anjo do Senhor na Bíblia e por que esse anjo do Senhor é Jesus. Então, quem almoçou com Abraão? Ele fala assim, ó. Os patriarcas consideram a aparição desse anjo como uma aparição de Jeová.
Nesse caso, o anjo estava presente no momento em que Abraão ofereceu Isaac. Isaac amarrado é uma figura que serviria de base para todos os futuros sacrifícios do templo. E esses sacrifícios eram vistos à luz do sacrifício de Isaac. Isaac sobre o altar e os sacrifícios no templo simbolizavam o futuro sacrifício do Messias. Isaac é uma figura do Messias. O anjo estava presente naquele sacrifício simbólico. De fato, o anjo testemunhou o retrato simbólico do seu próprio sacrifício, que ocorreria quase 2000 anos mais tarde. Muito bem. Paulo, temos poucos minutos aí, não sei se a gente pode estender, como é que tá, para a gente refletir naquelas 3 perguntas e abrir para dúvidas e comentários. Pode ser? Acho que pode passar para as dúvidas do pessoal aqui, as perguntas. Bem. Vamos lá, pessoal. Paulo falou para a gente passar por dúvidas e comentários antes das 3 perguntas. Vamos lá. Se não tivermos perguntas nem comentários, a gente pode responder a primeira pergunta. O que aprendemos sobre Deus nesses 2 capítulos que lemos juntos? Todo mundo quietinho hoje, o que está acontecendo? A Gabi respondeu no chat. Deus cumpre promessas. Muito bem, Gabi, é verdade. Deus cumpre promessas. Tanto em relação a Isaac quanto em relação a Ismael, certo? Deus é bondoso. Bondoso. Por quê, Débora? Oi? Por quê? Em qual parte do texto você identifica isso? Lá no comecinho do 21, o Senhor foi bondoso com Sara. Muito bem. O Senhor foi bondoso com Sara. Uhum. Fiel, né? Que nele cumprir tudo que promete sempre. Exato. Que ele ouve o nosso clamor, nosso choro, né? Bem. Conhece, né? Ele nos ouve sempre. Muito bem. Ele ouve o nosso clamor. Amém. O que mais? Seu Alfredo, cadê o senhor? Sinto falta do senhor participando aí, ó. Tô vendo a fotinho lá no estádio. Ele tá comentando. Wagner, vi que você tinha aberto seu microfone, fica à vontade, tá? Para comentar também e colocar algumas contribuições. De Deus também é a graça, né? Porque além de usar de graça com Sara, Abraão, ele também usou de graça com o próprio Ismael e sua descendência. Porque mesmo não sendo filho da promessa, Deus não extinguiu Ismael e nem deixou a mãe chorando. Mesmo aqueles que não estão incluídos no plano da salvação, não pode abrir a boca e dizer que Deus é ruim. Deus é sempre bom. Exato. Sim. Muito bom. Muito bem. A misericórdia e a graça do Senhor se estende a todos aqueles que estão prontos a corresponder a isso, né, de alguma forma. Lembrando que não é pelo nosso merecimento, né, como eu comentei no início, a graça
A aliança feita com Abraão, ela foi feita antes da circuncisão. A circuncisão veio para selar aquela aliança, mas Abraão creu, né? E por isso que ele foi justificado, né? Pela fé ele foi justificado, não por alguma coisa que ele tenha feito. Então, nós, semelhantemente a Abraão, Pastor Alfredo, Hola, ¿cómo estás? bien. Algunos problemas para conectarme, pero ya estamos aquí. Muy bien, pero ¿comprendiste alguna parte de esta enseñanza? No escuché ya la pregunta al final, pero no comprendí bien, tenía los problemas. Bien. não é Víctor, problema. Não é problema, Alfredo. A gente está comentando sobre aquelas 3 perguntas de reflexão. O que nós podemos aprender sobre Deus, sobre nós mesmos e a questão da obediência nesses textos. Muito bem. Uma das coisas que me chama a atenção também é a questão de Deus como Deus provedor, né? Então, podemos aprender nesse texto também que Deus é Jeová Jiré. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que aparece para prover, né? Para trazer provisão. O que mais? O que podemos aprender, então, sobre nós mesmos? Alguém anotou algum aprendizado sobre nós mesmos? Quando temos uma eu promessa acho de que... Deus, Vai lá, pastor. desculpa, Vai lá, pastor. não. Quando nós temos uma promessa de Deus para nossas vidas, isso nos faz romper em fé, né? E faz com que a gente consiga caminhar e realizar atos que sem a fé a gente não conseguiria, como até mesmo oferecer em sacrifício nosso único filho. Então, se Deus tem uma promessa para a sua vida, isso é uma bênção muito grande, vai lhe fazer caminhar muito longe. Muito bem, muito obrigado, professor Wagner. Você ia falar também, Paulo? Eu acho, assim, olhando, obviamente que a gente traça um panorama, né, um perfil, talvez um cenário explícito para nós, no quesito fé, né, no estímulo da fé, no estímulo da questão da obediência. A palavra de Deus diz que quase todas as coisas, elas são mencionadas através dos sacrifícios e a maior parte delas através do sacrifício de sangue. Então, quando nós entendemos essa questão da fé proativa em entendimento correto e a questão do sacrifício como uma forma de adoração, eu acho que é as chaves, né, na qual, com toda certeza, Deus ele se agrada, porque nós olhamos aqui por 2 vezes a atitude de agrado, tanto de Abraão quanto de Isaac, teve uma resposta imediata dos céus. Exato, muito bem. E eu também gostei, queria ressaltar isso que o pastor Wagner falou, que quando Deus te faz uma promessa, ele não te abandona, né? Então, Agar e Ismael estavam lá no deserto, Ismael prestes a morrer de sede e de fome, mas Deus tinha feito uma promessa para Agar, né? Jesus tinha pessoalmente feito uma promessa para Agar, e ele aparece para cumprir aquela promessa e para falar, olha, eu não me esqueci dessa promessa. Está ali um poço, vai pegar água para o menino. E da mesma forma, Jesus brada do céu quando Abraão vai sacrificar Isaac, e ele fala, eu não esqueci da promessa, não toca a mão no menino. Então,
Deus não se esquece das promessas que Ele fez para nós, o que Ele faz para nós, né? Então isso é muito importante mesmo da gente pensar. E a questão da justificação pela fé, né? Não é pelo nosso merecimento, pelas nossas obras. O Gilbert colocou aqui que precisamos desenvolver a paciência e não questionar a Deus, mas sim confiar em Sua palavra. Ótimo. Na verdade, isso até seria mais a resposta da nossa terceira pergunta, né? Qual postura de obediência a gente pode ter com base nesses textos? A gente percebe e pode aprender com Abraão a essa obediência imediata, né? Sem questionamento, né? Confiando plenamente na palavra do Senhor. E veja que é uma ordem, Deus está dando uma ordem absurda para Abraão. Uma ordem absurda, uma ordem que parece contrária a tudo aquilo que ele tinha prometido, né? Vai lá e sacrifica o seu filho. Espera aí, Deus. Abraão podia ter falado, não, Senhor, mas espera aí, estou confuso agora. Me explica uma coisa. O Senhor me promete um negócio, o Senhor fala que eu vou ter um filho, fala que através desse filho eu vou ter uma descendência, fala que eu vou... De repente o Senhor manda eu matar meu filho. Não está certo essa história, né? Não tem esse relato na Bíblia. Não tem um relato de uma negociação de Abraão. É uma postura de obediência imediata, né? Uma entrega completa e uma submissão, essa eu acho que seria a palavra, uma submissão plena à ordem do Senhor, sem questionamento, levando a uma obediência imediata, né? O que mais podemos obedecer em relação a esse texto? Esses 2 capítulos, na verdade. Alguma coisa em relação à essência da promessa? Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Qual vocês acham que deve ser a nossa postura de obediência em relação a isso? Aprendendo com a situação de Ismael. Queremos a primeira parte, a bênção daqueles que abençoam, ou queremos a segunda parte? Qual é a nossa postura de obediência em relação a isso? E a gente precisa pensar muito bem nisso, porque isso vai determinar a nossa postura em relação a Israel e o plano de Deus hoje e num futuro muito próximo. Então, essa mesma postura de obediência a gente quer trazer para a nossa vida hoje e a forma como a gente se posiciona em relação a Israel hoje e como a gente se posiciona em relação a Israel num futuro muito próximo, onde Israel vai se tornar ainda mais controverso quando os dias que antecedem a vinda de Jesus estiverem mais perto. Então, acho que isso é um aprendizado muito importante nesse texto também. A postura de obediência que a gente deve ter em relação a essa promessa. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te desprezarem. Muito bem. Mais alguma questão, além da que o Gilbert colocou e que eu comentei agora em relação à promessa, em relação a Gênesis 12? Não? Alguma pergunta em relação aos 2 capítulos que a gente leu? Também não? Então, na semana que vem nós vamos dar sequência, entrando agora a gente vai ver rapidamente Deus confirmando as promessas que ele fez a Abraão com Isaac. Então, isso vai estar em Gênesis 22, acho. Vamos confirmar aqui. Desculpa, 22 foi o que a gente leu agora, né? Então, isso vai estar em Gênesis 26.
Então, Gênesis 26 é importante a gente parar e focar. Então, assim, leiam, mas leiam todos os capítulos, não pulem direto para o 26, tá? Leiam de quando a gente parou aqui e até, eu quero chegar até o capítulo 30 aí. Será que a gente consegue dar uma esticada aí até o 35? E aí eu tento resumir os pontos, assim, se bem que com a história de Jacó, não sei se eu vou conseguir resumir muitos pontos, porque eu acabo indo fundo nisso aí. Pode falar, Débora. Quando você começou o 22, que leu ali no versículo 2, né, que fala, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Você chegou a comentar o que era, que você falou, vamos dar deixar anotadinho um parênteses aí. Deixa aí, Débora, deixa anotado. Uma hora a gente vai achar alguma resposta para isso aí, né? Eu tenho amiga, não sei, depois a gente... Eu anotei essa pergunta aqui. Como assim único filho? O que o senhor está querendo dizer com isso? Né? Eu tenho a minha teoria, não vou esperar. Então, É que para deixar anotado, não sabia se ia voltar nela depois. Por isso que eu tô... Eventualmente nós vamos, se você quiser comentar a sua teoria agora, eventualmente a gente vai tocar nesse assunto. Não sei, posso, né? Assim, dentro do que o que me chamou a atenção, assim, que fala assim, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Uhum. Você acha que quer dizer que é o único filho que ele amava? Que na verdade, assim, Isaac é o filho da promessa, né? Deus prometeu o filho dele com Sara, né? Uhum. Sei lá. Exato. Então, assim, é o único filho. A gente vai voltar a falar desses assuntos mais para frente, principalmente quando a gente entrar muito mais para frente, se um dia a gente chegar no Novo Testamento juntos, antes de Jesus voltar, a gente está devagar, Né? Se a gente chegar no Novo Testamento antes de Jesus voltar, a gente vai achar algumas dessas respostas. Assim. Mas isso faz sentido, né? É o único filho de Sara. Uhum. Então, e por que isso é uma referência ao único filho? O importante é a gente entender assim, toma o teu único filho. Por que isso é importante a gente entender? Porque Isaac é o protótipo do sacrifício de quem? Jesus. De Jesus. E Jesus é o único filho. Então, entende? Mas aí a gente vai achar respostas talvez mais claras mais pra frente. Assim. Mas deixa anotado, assim, tipo, aquelas perguntas que a gente faz esqueci o termo que se usa agora, mas é como se fosse um escândalo que você acha na Bíblia, assim, não, como assim, senhor? Você é o único filho? Né? Não tem problema a gente anotar essas perguntas que, de certa forma, escandalizam a gente. Quando a gente tem esse coração predisposto a buscar essa resposta de Deus, né? E não questionar assim, tá vendo? O Senhor está dizendo aqui que é o único filho, então a Bíblia, né? Porque tem muita gente que vai fazer isso, né? Então a Bíblia é incoerente, então a Bíblia está se contradizendo, coisas assim. Então não é essa a nossa postura quando a gente faz essa pergunta. Opa, peraí, como assim único filho? A nossa postura quando a gente faz esse tipo de pergunta é, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso, né? Por que esse termo? Né? E como que a história se desenrola mais para frente, né? Mas é muito interessante, assim, se vocês agora pararem para refletir um pouco nesses textos, à luz do sacrifício de Jesus e à luz da instituição dos sacrifícios no templo, vocês vão ver como esse texto vai falar com vocês de uma forma diferente. Né? Certo? Muito bem, Débora. Muito obrigado pelas suas contribuições. Então, temos que ler até que capítulo de Gênesis? 35.
né? Leitura de um dia, hein? Estou pedindo para uma semana a leitura de um dia. Dá para cumprir, né, Gilbert? Muito Agora bem. dá que eu estou trabalhando de casa, então Então tá tranquilo. mais tranquilo de acompanhar. Muito bom. Muito bom. Pessoal, obrigado então pela participação de vocês. Sempre um prazer a gente compartilhar a palavra juntos e fazer esse exercício de leitura e reflexão, né? Lembrando que nossas reuniões não são só um momento para vocês ouvirem alguém falar, mas um momento para a gente se submeter à soberania da palavra de Deus e não da linha de interpretação de um teólogo ou outro, ou doutrinas baseadas em denominações religiosas. Não é esse nosso objetivo, mas sim, nosso objetivo é se submeter ao que a palavra está dizendo e a gente deixar que o Espírito Santo nos conduza a interpretar aquilo que a palavra nos diz, né? Lembrando que a primeira maneira de a gente conhecer o Senhor, né, uma das maneiras de a gente conhecer o Senhor é através daquilo que Ele já nos deixou através da palavra escrita. Então, se Ele nos deixou a palavra escrita, porque a gente precisa saber ler e interpretar texto, né? E, obviamente, que a gente precisa ler e interpretar texto à luz da sabedoria que só pode vir pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que estar submetido tanto ao texto quanto ao agir do Espírito em nós, para que a gente compreenda e entenda cada vez mais a palavra e conheça cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus. Beleza? Quem pode orar para concluirmos a nossa reunião de hoje? Olhando para o Gilbert aqui, ele me deu uma piscada, eu achei que ele ia começar a orar. Vamos lá. Eu sabia que você ia ver. Eu estava prestando atenção nas fotos aqui para ver se alguém mostrava alguma reação. Amém. Vamos fechar os olhos. Amém, Pai, queremos te render graças por essa noite. Queremos te render graças, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado através da vida do Vitor. Que o Senhor possa cobrir a vida dele, a casa dele, sua família. Que o Senhor possa dar cada vez mais entendimento da tua palavra, tanto a ele quanto para nós também. Que nós possamos buscar mais de ti, buscar conhecer mais da tua palavra, sair da nossa zona de conforto e nos desafiar também em ti, aprendendo daquilo que o Senhor já deixou para nós. Que nós tenhamos um ótimo restante de noite e que essa seja uma semana abençoada, nos orienta e nos protege, Senhor. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, terça-feira que vem conversaremos e discutiremos sobre quem chutou a canela de Jacó. Muito bem.